Bom, o objetivo da aula de hoje, ele é assim, eu acho que ele fecha uma visão da matéria, né? Que a gente poderia ver com a parte com software LD Micro, tá? Que a gente já consegue praticamente fechar tudo que o LD Micro consegue fazer a nível de, pelo menos assim, nessa parte de instrumentação, essa parte de medição, ele praticamente fecha com a aula de hoje, né? Se nós tivéssemos tido aula no laboratório, a gente estaria aprendendo uma outra ferramenta chamada Micro-C, estaria desenvolver umas coisas muito interessantes também, mas infelizmente, né, fiquem convidados, quem quiser assistir minhas aulas no futuro lá, sem problema nenhum. Bom, o que nós temos aqui nessa tela? Primeiro eu vou explicar essa tela, e depois a gente vai começar a discutir como é que foi feito o software para isso, tá? Então, aqui eu tenho que eu chamei de um sensor, né? Então aqui é um trimpote, tá? Então aqui eu consigo variar os valores aqui do trimpote, né? Aqui possui 100 posições, tá certo? Então tem 100 posições. Eu coloquei um voltímetro aqui na entrada, né? Dessa entrada analógica EAN0 aqui, só para a gente poder monitorar, tá? Porque aqui vem 5 volts, né? E os 5 volts, ele automaticamente, né? Ele tem aqui um divisor de tensão, então o trimpote aqui, na entrada N0, ele pega um valor de 0 a 5 volts, né? Então esse valor de 0 a 5 volts aqui, ele vai dar um X%, né? Exatamente do valor de 5 volts, é o que está entrando exatamente na entrada analógica. E agora, eu tenho um display, né? Eu tenho um display aqui de 7 segmentos, tá? Eu tenho ele nesse componente aqui no Proteus, nada mais nada menos, é como se fossem dois displays separados, tá? Deixa eu pegar um aqui, digitar aqui 7 seg. Aqui, ó. Aqui, ó, tá? Ele é a mesma coisa, gente, disso aqui, ó, tá? Esse desenho que tá aqui, ó. Só que como foi colocado do lado do outro, tá vendo? Isso aqui, ó. E aí eles juntaram esses aqui tudo assim, ó, tá? Opa, desculpa. O que eles fizeram, na verdade, ó, juntou este com esse aqui, tá? Juntou esse com esse aqui, tá? E aí, essa união, só um pouquinho aqui para poder fechar certinho. Bom, então, os segmentos A até G, né? Porque aqui é o A, B, C, D, F, G, né? Aqui tem outro aqui. Eles estão todos curto-circuitados. Tá vendo? Está todos curto-circuitados aqui. Aí fica sobrando exatamente a alimentação de cada um, ó. Tá vendo? Aqui fica a alimentação de cada um. Então, esse aqui é como se fosse o 1 e esse aqui é como se fosse o 2. Tá vendo? Que eles são independentes, tá? Porém, né? Aqui, ó. Aqui tá vendo exatamente o A, né? Opa, aqui vem exatamente o B. E aqui você vai colocando todas as ligações, é exatamente o que está mostrando aqui. Então esse componente aqui, exatamente que nós temos aqui do Proteus, ele nada mais nada menos, ele é 2 displays inseridos desse jeito aqui, né? Existe também no Proteus, você pode colocar aqui também 7 seg, tá vendo aqui, ó. Tem aqui também, olha lá, com 4, tá vendo aqui, ó? Você tem ele com 4, você tem ele também com 6, tá vendo, ó? Isso tudo o Proteus deixa fazer. Então é a mesma coisa. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem com 4. Eu tenho outro aqui com 6 também, quer ver? Você digita 7 seg. 7 seg. Ok, tá aqui, ó. Olha lá. Então, é nada mais, nada menos isso. Eles curto-circuitaram, né? Pegou, ó, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, o A de todo mundo tá curto-circuitado, né? O B de todo mundo curto-circuitado. E deixou a alimentação, né? Aqui, ó, deixou a alimentação independente, tá? Então tá aqui que foi feito, seria
o que está mostrando aqui. Por que eu não estou usando o vermelho aqui? Porque o azul, quando eu peço nele, ele dá um contraste melhor na tela para vocês, tá? Senão a gente estaria usando o vermelho aí, vocês podem usar qualquer um se quiser, tá? Então tá aqui. Outra coisa, alguma dúvida na ligação desses displays aí, por favor? Só para fazer um comentáriozinho. Né? Alguém tá com uma dúvida aí? Nesse aí, você não tem que botar os resistores na saída dele, não? Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos pegar o comentário do nosso amigo Pedro. Pedro, chama? O Proteus é um software de simulação, né? Mas essa observação que você falou, ela é clássica mesmo, tá? Isso eu até eu mesmo peço desculpa, porque às vezes eu faço negócio de pressa, tá? Na prática, precisa realmente colocar uns resistores, né? Eu vou fazer o seguinte, quer ver aqui, ó, eu vou colocar resistor de 330. Gente, esse valor não é chutado, não, ele tem um certo fundamento para ser 330, né? Tá. Aqui 330, Ctrl+C, Ctrl+V. Aí, engraçado, não apagou, não. Não, 10K não. Ctrl+C. Tem fundamento, né? Exatamente a aplicação dos valores aqui, né? Para justamente evitar, né? Não quer ir de... Vou ter que ir um por um, gente? Não é possível. Se você clicar nele primeiro com o botão esquerdo, depois com o direito, ele habilita para você duplicar ele. Pois é, eu fiz isso. Exatamente. Eu coloquei o Não, é porque tipo, tem um lá, um comando que chama copy to block, alguma coisa assim. Copy to block, né? Não tá habilitando o copy to block, não. Calma lá, rapidão. Vou ver aqui como é que é. Não, bom, deixa eu colocar aqui, a gente resolve esse negócio mais rápido possível, para a gente não ficar perdendo tempo. Depois tá. Então o que acontece? Quando a gente insere realmente os resistores, é para justamente evitar esse detalhe de queimar o display, tá, gente? Então tem fundamentos que o Pedro falou, tá? Mas eu tô deixando... Opa, tem um erro aqui. Eu não posso deixar ele sem o valor baixo aqui, não. Isso não funciona, não. Então, vou pôr aqui 330. É o suficiente. 330. Aí eu venho aqui e põe 330 também. Bom, aí, mas continuando. Aí, agora, dessa maneira que foi feita, a gente consegue colocar, ou seja, um conjunto de displays no microcontrolador. Tá vendo? Ó? E a gente vai observar agora os valores sendo trocados de display simultaneamente. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, quem mais ou menos já sabe a resposta, deixa o pessoal pensar um pouquinho. Não tem problema nenhum. A gente tem participação, mas seria importante todo mundo dar mais ou menos, pensar como é que foi esquematizado isso, né? Tchau para você, não quer mais você. Eu vou... Então, aqui, ó. Tá aqui 36. Tá certo? Então, eu vou deixar ele da melhor maneira possível. Fazer até assim, vou até mais pra cá aqui, ó. Não, ficou feio. Ixi, ficou feio mesmo. Isso. Pronto. Acho que agora chegou aos finalmente. Vou colocar a melhor visão possível. Ok. Então, beleza. Então, aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Lá, ó. 36. O mês 36 está aqui, é o mês 36 está aqui. Né? Se eu for aqui pro 67, ó, deu 66, ó. Então, assim, dá uma mixariazinha de erro, tá, gente? Mas isso depois a gente vai explicar por que dá esse valorzinho aí, bobagem de erro, né? Olha lá, 68, né? 68. A gente tem aqui, deixa eu jogar um pouco mais para cima aqui, ó. 78 deu 78. Bom, então,
Primeira pergunta, né, que o pessoal falasse aqui, porém, igual eu comentei, né, quem sabe a resposta, deixa o pessoal pensar um pouquinho aí. Pessoal, como vocês estão observando, eu estou utilizando um único porte. Tá vendo? Ó? Eu tenho um porte aqui, né, que é o porte D. E esse porte D aqui, ele está fazendo surgir dois números. Né? Porque pela lógica que a gente viu anteriormente, a gente teria um display para cada número. Então, quer dizer, eu deveria, pela lógica, digamos assim, a gente analisando, eu teria que usar a dezena, por exemplo, no porte C, né, porque ele mandaria o 7, e eu teria no porte D para mandar o 8. Porém, aqui agora não, eu estou tendo exatamente um único porte surgindo os dois dígitos aqui. Ué, e isso vale também se eu tivesse utilizando 4. Né? Ué, eu poderia fazer surgir 4 números aqui, vindo de um único porte aqui. Né? E do mesmo jeito que eu também poderia ligar em 6 até ligar um porte. Existe limite? Ah, existe limite, sim. Você não pode também colocar display demais, não. Em algumas simulações que eu fiz aqui no Proteus, eu consegui colocar 16. Quando eu passei de 16, quer dizer, aí eu estou falando isso a nível de simulação. Na prática, tem que verificar se não vai dar nenhum problema de os números ficar mais ou menos vibrando aqui, que é o que a gente vai discutir agora. Mas tudo bem, mas aqui é um só de simulação, né? Com 4 é tranquilo, 6 e tal, mas na prática existe um limite, com certeza, que você não consegue também fazer uma coisa de qualquer maneira. Então, eu queria que alguém me explicasse, mais ou menos assim, mas não ficar com vergonha de errar, não, gente, né? Como é que foi feita essa multiplicação dos pães aqui, né? Porque, na verdade, eu tenho uma única saída, um único porte, né? Esse porte tem 8 bits, são 7 segmentos, né? Eu não estou usando aqui o ponto, né? Que é o DP que chama o ponto, né? O digit point, né? Eu não estou utilizando, né? Se eu estivesse utilizando, eu poderia pegar exatamente aqui que estou vindo o RD7, ó, e ligaria o ponto, aí estaria transformando lá 7.5, 7.8, mas isso é outra coisa, tá? Depois a gente pode até explicar aqui certinho. Eu queria que o pessoal, né, que não tem ideia qual que é o segredo de me explicasse como é que eu consigo ter 2 dígitos. Ah lá, também, ó, tá aqui o 78. E aparece o 78 aí. Alguém tem uma sugestão aí? O pessoal tá observando alguma coisa? Como é que é aí? Quem quiser usar o microfone para falar, pode falar, não tem problema nenhum, não. Isso aí a gente esquematiza. Eu não sei. Deixa eu ver, André, também não sei. Fica revezando as alimentações. Ah, aí, ó, o Gabriel tá começando mais ou menos a mostrar o caminho de Pedro, eu não posso falar. Ah, então tá, aí tudo bem. Aí, ó, o Gabriel tá mais ou menos dando a dica aí, gente. Vamos continuar então. Quer ver? Ó, então vou fazer uma pergunta fácil agora. Até uns 2 anos atrás, a gente estava disponível, né, digamos assim, no mercado, a lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente, gente, é aquela lâmpada que ela tem uma cor mais âmbar, né, diferente da branca do LED, ou exatamente a lâmpada fluorescente, né, ou a partir de hoje, acho que tem 2 anos, se eu não me engano, não pode mais vender a lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente era feita daquela liga de tungstênio, né, ela tinha exatamente, quando você está rachado, você até via exatamente pelo lado transparente dela, você via que exatamente tinha um enrolamento de tungstênio, né, quando ele arrebentava, né, gente, a lâmpada, a gente fala que a lâmpada queimou. É assim que a coisa funcionava, né, e a lâmpada de tungstênio a gente utilizou durante muitos anos mesmo, com certeza. Mas aí eu te faço uma pergunta, aquela lâmpada de tungstênio era ligada na rede elétrica.
tá certo? Então, o que acontecia? A rede elétrica, ela dá picos de 180 volts, né? Mais 180, menos 180, e o valor eficaz, né, que seria o valor no seu equivalente contínuo, seria 127 volts, que seria o valor eficaz. Então, se eu ligasse uma bateria de 127 volts na mesma lâmpada, ou ligar exatamente num sinal alternado de 180 positivo e 180 negativo, eu teria exatamente a mesma quantidade de brilho. Isso que seria praticamente a definição de valor eficaz. Aí eu faço uma pergunta para vocês aqui, né? Ó. Quando a lâmpada incandescente ela recebia um sinal alternado da rede elétrica, a gente sabe que a gente tem o semiciclo positivo, semiciclo negativo, semiciclo positivo. Então a gente vai concordar que os valores eles estão aumentando e decrescendo, né? E vai lá, 0, 1, 2, 3, 4, 180, depois 180, 179, 130, 0. Aí depois vai lá para o negativo, ó, tal, menos 10, menos 20, menos 180, depois voltar ao normal. Então pergunta aí, escreve aí. Quantas vezes a lâmpada apaga? A lâmpada incandescente, né? A lâmpada de tungstênio, né? Que praticamente não vende mais hoje, né? A não ser as lâmpadas para fazer dimmer, né? Mas quantas vezes ela apagava por segundo? Escreve aí. Pode escrever. Ah, isso aí você pode falar, né, gente? Não tem problema não. Escreve aí no chat aí. Quantas vezes? A frequência, escreve aí, gente. É o valor numérico. Daí o valor, escreve aí. O Igor falou que é 60, por causa da frequência da rede junto com o outro. Caio 60 também. 60 Hz, né? Então tá querendo dizer que é 60 vezes. É isso, gente? Ah, tá legal. Alguém discorda, concorda? Como é que é? Opa, Gabriel falou 120. E aí? Eu acho que é 60, mas não sei. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aqui. Opa, cadê imagens? Imagens. Ah, tá aqui. Pegando aqui na internet, né? Bom, vamos colocar aqui um sinal senoidal qualquer. Ah, que jóia. Olha que bonitinho isso aqui. Então, olha só. Aqui a gente tem um ciclo, né? Ó. Então, quando repete, né? Aqui, ó, então aqui começou do negativo, não tem problema nenhum, não, né, gente? Isso não tem nada a ver. Então, ele começou exatamente no semiciclo negativo e depois ele foi para o semiciclo positivo. Então, agora, olhando para o desenho, né? O que você enxerga? Né? Porque, olha só, o que é frequência? Então, frequência, né? Então, se ela é 60 Hz, quer dizer que eu teria 60 desses aqui, né? Ó, 60 desses aqui por segundo. Então, agora eu faço a pergunta, né? Quantas vezes ela acende e apaga por segundo? Quanto agora? Vamos lá. O pessoal, uns falam que era 60. Opa, o Igor mudou para 120. E aí, gente? Cai, mudou. Ah, tá vendo, gente? É 120. Exatamente, né? Ó. Por quê? Como a gente verifica claramente, olha lá, tá vendo? Ó, aqui tem um 0 e aqui tem um 0, né, gente? Ó, isso aqui é uma onda aqui, ó. Aqui tem um 0, aqui tem outro 0. Então, a lâmpada incandescente que nós utilizarmos, né? Ela apagava e acendia 120 vezes por segundo. É isso mesmo, ela acendia e apagava. Tá? Se você estiver exatamente utilizando, por exemplo, lá no caso da Argentina, do Paraguai, lá é 50 Hz. Então lá é 100 vezes, tá certo? Porque a frequência aqui no Brasil é 60, porém no Paraguai e na Argentina é 50. Bom, então agora vem a grande pergunta, né? Então, tudo bem, a gente já entendeu agora o 120 e entendemos os 100 Hz. Aí, quando você utilizava aquele de lâmpada, você não tinha impressão, quando você olhava para ela,
que estava constantemente acesa, por que você não percebia que ela ligava e apagava? Então, agora vem outra pergunta, né? Pode escrever aí. Ou você nunca tinha, ou você nunca tinha analisado essa situação? Amanda, porque era muito rápido. Ok, vamos lá. Também acho que era para ser muito rápido. Porque o tungstênio tinha que desincandecer. Ah, interessante que falou aí, ó. Gostei. Desincandecer. A frequência que ela acendia apagava, mas era mais alta que a gente consegue perceber. Gente, aí, ó, perfeito que o pessoal falou, né? Cada um falou um pouquinho, mas é isso mesmo. Então, o olho humano, isso é uma característica do ser humano, tá? Eu não posso falar que outros tipos de animais, né, vão perceber a mesma coisa, tá? Mas o olho humano, ele tem uma característica, esqueci o nome, é diatrópica, tem dois conceitos, tá, nessa parte, mas um desses conceitos fala exatamente isso, porque quando você excitou essa carga, bateu com o que o Luiz falou tá? Porque o tungstênio tem que desincandecer, então é mais ou menos isso mesmo. Quando você aplica essa energia nele lá, ele demora um certo tempo para terminar, para tirar esse brilho, tá certo? Então, o que acontece? Então, no caso da rede elétrica, né, devido a ela ter uma frequência que falou, por ser rápido, né, que a Jaren falou, ele é rápido na nossa capacidade de enxergar, né, o Janaína, porque a frequência de 120 Hz, ele não é uma frequência rápida, é uma frequência até lenta, só que para os nossos olhos, ele chega a ser bastante rápido. Tanto que, não sei se vocês já haviam reparado ou sabem disso, que o filme, né, que a gente assiste normalmente aí, que é filmado nos grandes galáxias, eles são 24 fotos por segundo. Quem já mexeu com software de edição de imagem, já reparou que quando você vai clicando lá naquele avança telinha lá, você vai verificando que você bater 24 vezes, né, aquilo dura 1 segundo, tá? Então, um filme é nada mais, nada menos que 24 fotos rodando por segundo. Então, você pode verificar que você consegue ficar todo maravilhado com os filmes que existem no cinema, né? Que é um padrão, porque antigamente o padrão, ele era 16. Então, quando você vê aqueles filmes mais antigos, aqueles filmes preto e branco, a gente vê que a imagem dá umas falhadinhas lá, porque naquela época era 16 quadros por segundo. Tá? Era a tecnologia que eles tinham condição de fazer antes, tá, gente? Não tinha jeito. Aí depois que a coisa evoluiu, que passou para os 24. Então, 24 frames por segundo, quando a gente vê um filme, a gente tem a impressão que a imagem está andando, mas na verdade que são fotos, né? É o que a filmadora faz, ela gera 24 fotos por segundo, e só que aquilo passa rapidamente, e aí você tem a impressão que realmente o filme está andando, mas na verdade são 24 fotos paradas, gente, tá? Então, você colocando 120 ciclos por segundo, aí que realmente você não consegue perceber mesmo. Então, o que o Luiz Felipe falou está correto, que o tungstênio ele tem que desencandecer, né? Ou seja, ele foi excitado, ele demora também um tempo para deixar de ser excitado, né? A Jane falou também o negócio do rápido. E o Pedro completou aí exatamente, né? Que ele acende mais rápido que a gente consegue perceber. Bom, então, olha só, eu vou fazer então uma brincadeirinha com vocês aqui agora. Tá aqui o 78, é o 78 que a gente está colocando aqui na entrada. Eu vou parar e aqui está 16 MHz. Tá legal? Então eu vou diminuir a frequência do cristal oscilador, né? Para a gente entender isso melhor, né? É como se eu estivesse desacelerando, tá, gente? Isso aqui é um artifício que o Proteus consegue fazer, só para a gente verificar. Eu vou colocar aqui 1 MHz, eu vou diminuir isso aqui 16 vezes, tá? E eu vou dar até uma simulação. Ah lá, como você pode observar, agora nessa situação, você deve falar assim, porque está marcando 0, não está marcando 78. Depois eu vou explicar para vocês. Agora, ó, 78, olha lá. 78. Então, como você pode observar, agora, a gente está conseguindo já perceber como é que a coisa funciona. Tá vendo? Ó?
Então, né, eu pegando aquele conceito que a gente colocou aqui, ó, vamos até colocar aqui do ladinho, cadê o display? Tá aqui um display aqui. Opa, vou parar aqui que não deixa, né? Vou colocar um display aqui. E vou colocar outro display aqui. Ok. Né? Então, gente, está acontecendo exatamente isso. Tá vendo? Ó? A informação, ela vai no... Ela é a mesma que vai para os dois, né? Sem problema nenhum. Só que você tem que fazer a seguinte sacada. Tá vendo aqui? Eu vou até bater um pause aqui, ó. Bom, dei um pause aqui, ó. Quando você quiser mandar a dezena, o que você faz? Você liga, tá vendo aqui, ó, tá, o vermelho é 1, né? O vermelho é o ligar, é o 1. Então você liga o display, por isso que aqui o 7 surgiu, por quê? Porque isso aqui formou o número 7. Tá vendo? Isso aqui formou o número 7. Tá? Então essa formação aqui do número 7, né? Você pode verificar que é ativado em 0, né? Porque ele é cátodo comum. Aí o que aconteceu? Eu tenho aqui, ó, o ABC, porque tá exatamente em azul, né? Então você tem aqui, ó, o ABC, por isso que formou o 7 aqui, ó, tá vendo? Esses três que foram, tá em 0, né, gente? Porque a energia vem aqui, ela vai lá, liga e volta para o microcontrolador em 0, tá? Então você mandou o 0 para ativar aqui. Então o que acontece? Então, quando você quer mandar o 7, olha lá, você liga para acionar a dezena e manda o código do 7, né? Nesse caso que foi feito exatamente em anodo comum, né? O dispositivo aqui é anodo comum. Aí você mandou lá o 0, 0 e 0, quer dizer, você mandou acionar o A, o B e o C. Aí, quando eu quero acionar a unidade, olha lá, agora foi para a unidade. Então, a unidade, ou seja, foi lá, acionou exatamente o 2, que seria exatamente a unidade. Você mandou tudo em 0. Então, quer dizer, vai vir um VCC, ele liga os LEDs, volta e vai para o TER lá. Por isso que tem que colocar o resistor que o Pedro comentou aí mesmo. Então, tá aí. Então, você enxerga, olha lá, 7, 8, 7, 8. Só que isso fica tão rápido, tão rápido, tão rápido, tão rápido, que aí você começa a perceber somente o 78. Então, para a gente melhorar esse tipo de visão, o que a gente vai fazer? Vamos aumentar aos pouquinhos a frequência do clock. Né? Ele estava aqui em 1, vamos passar aqui para 5. Quer ver? Olha só. Não, quando eu colocar aqui 5, olha lá, ele já começa, tá vendo? Ó, já começa a querer perceber. Né? Só que ainda está pagando. Ou seja, o olho humano está conseguindo perceber isso ainda. Tá vendo? Ó? Aí percebendo. Tá dando para entender aí, gente? Tranquilo? Só bate um ok, por favor, aí. Se tá dando para sacar o que eu tô falando. Né? Ótimo. Tá, beleza, que bom. Então vamos aumentar mais um pouquinho também, ó. Ele tava, acho que em 5, né? Isso, jóia. Vamos colocar agora aqui 10. Né? Mas vai ficar em 10 agora. Ah lá, você pode verificar que ele tende a ficar certo. Quando você estava lá na lanchonete lá do Instituto, tinha um refrigerador lá que, com certeza, o pessoal pegava o suco, o refrigerante, né? E ele tinha exatamente em vermelho lá o marcador de temperatura. Aquele marcador de temperatura, gente, funciona exatamente desse jeito que eu estou mostrando para vocês aí. Você vê lá o 3 graus, o 5, aquele valor menos 3 lá, mas na verdade aquilo ali ele está muito rápido, tá certo, né? O circuito eletrônico ele é muito rápido, então você tem a impressão de achar que o número está estático, mas não é assim que é feito, não, ele é feito aqui, ó. Então você pode ver aqui, não consegue ficar totalmente correto, começa a dar esse tipo de perturbação, tá? Vou aumentar mais um pouquinho a frequência, vamos passar aqui para uns 14, né? Porque o normal era 16, né? Vamos ver aqui, ó. Ah lá, tá dando uma falhadinha de vez em quando, tá vendo, ó? Né? Isso aí, na prática, poderia ter vários comportamentos. O software de simulação, ele tá fazendo uma simulação, né? Mas na prática você poderia perceber alguma coisa diferente. Então, vamos colocar aqui a frequência original do programa que a gente fez em 16.
até que a gente vê o número parado mesmo, né? Aí tá vendo certinho. A gente vai entender porque ele começa de 0, né? Isso aí eu vou Mas aí explicar. não tem relação com o programa que você fez no LD Micro, não? Que você configurou a frequência do cristal E de não, 16? o LD Micro está em 16. O LD Micro é porque eu coloquei a frequência de varredura 20 milissegundos. É o que o olho humano consegue perceber. Aí o que acontece? Quando eu diminuo a frequência, aqui no caso da simulação, aquele tempo está aumentando. Entendeu? Isso é só para provocar a explicação. Tá, Pedro? É só para provocar a explicação, porque talvez umas pessoas não tenham entendido esse negócio de ficar alternando. Tá? Então, é realmente esse descompasso do programa, né? Que no programa original está em 16, mas ele está em 16 MHz, mas eu coloquei o oscilador que alterna aquele em 20 milissegundos. Mesmo eu deixando 16 aqui, mas se eu alternar a frequência lá, e ela passar dos 20 milissegundos, você consegue perceber também o erro aqui também. A gente, por isso que aí que está a explicação do limite de número de discos que você pode colocar. Porque, assim, essa variação do olho humano, ela é mais ou menos, quando você coloca ela abaixo de 1 milissegundo, né, 1 milissegundo, 2 milissegundos, o negócio acende tão rápido que aí começa a ficar fraco. Pessoal, só fazer um comentário aqui. Vocês já viram aqueles itinerários de ônibus, né? Tipo assim, Betim, Belo Horizonte, você tem um bairro lá, São Caetano, não sei o quê. Então, aquilo ali é feito por matriz de LEDs. Tudo bem, matriz LEDs. É uma matriz de 8, no caso vertical, e no caso, exatamente, do horizontal, são 80, tá? Você pode reparar que, dependendo da aplicação que você estiver olhando, você percebe que às vezes os números dão uma tremidinha. Não é isso? Parece que ele fica meio cintilando assim. Alguém já percebeu isso? Né? Às vezes, assim, ainda mais quando ele fica rodando assim. Ah lá, né? O Caio falou que sim, também não. Então, gente, o que acontece naquele lado de estar mais ou menos cintilando? É porque você colocou varredura demais. Porque ali, olha só o que acontece. Ele tem que construir cada um por coluna. Tá? Então, o que acontece? Então, ele tem ali 80 colunas, ele tem que fazer aquele negócio muito rápido. Então, ele começou lá, 1, depois ele tem que ir por 2, 3, até chegar no 80. Na hora que ele chegou lá no 80, o primeiro já começou a apagar. Aí o olho humano começa a querer perceber isso. Ele vai lá e acende de novo. Então, fica aquele ciclo extremamente rápido que você consegue verificar. Porém, que quanto mais você aumentar o texto, o último, na hora que você estiver exatamente na última coluna lá, o primeiro praticamente já apagou. Então você não consegue. Travou o áudio? Porque aqui. Ah, não, tudo bem. Não, tá. Eu resetei minha interface de áudio aqui, mas tudo bem. Isso aí. Então esse negócio da coluna, né, gente, igual eu falei. Na hora que chega lá no último, lá, o primeiro já tá apagando, então vai lá, acende de novo. Então, quanto mais você tiver mais colunas, vai demorar mais tempo para ele realimentar o primeiro. Então, por isso que você tem um limite. Tá? Foi o que eu quis comentar aí. Tá certo? Tudo bem? Entendeu, Pedro? O conceito do limite, existe um limite que você vai ter que fazer. Isso começando na prática. Tá? Entendi. Tá? Aí o que acontece? Se você colocar tempos muito pequenos, ele acende fraco. Se você aumentar o tempo para ele ficar com mais tempo energizado, vai dar o problema da cintilação. Então, os valores médios que acontecem para a gente fazer esse tipo de aplicação é na faixa de 10 milissegundos. Tá? Então, 10 milissegundos já está comprovado que 10 milissegundos porque o que vai acontecer aqui com os 10 milissegundos aqui? Ó. Deixa eu só até pegar aqui na casa da calculadora, né? Ó, só para você verificar aqui, vamos colocar 10 milissegundos. Tá aqui, vamos colocar o inverso da calculadora. Ah lá, 105 segundos, tá vendo? Ó? Então, bate exatamente o que a gente está falando no caso, igual eu falei, o negócio da lâmpada. Tá vendo? Ó? Aí, o que acontece? Se você colocar, por exemplo, em vez de 10 milissegundos, você colocar 1 milissegundo, aí o que acontece? Você vai ter 1000 pulsos por segundo.
né? Ele vai ficar muito bom, mas vai energizar pouquinho. Aí vai ficar, a cor vai ficar lenta, vai ficar fraca, vai ficar fraquinha. Um dos procedimentos que você pode fazer para justamente você... igual, por exemplo, você está no seu smartphone, você pode ver que ele escurece e depois ele apaga. É só você mudar exatamente o tempo de varredura de leitura, até que ele desliga, tá? Isso é um dos princípios que pode fazer. Em contrapartida, se você colocar tempos acima de 20 milissegundos, vamos colocar aqui, por exemplo, 20 milissegundos. Inverno. Lá, deu 50, que é o que você consegue perceber. Quando chegar mais ou menos lá no 30, mais ou menos, aí você começa a poder querer perceber alguma coisa. Tá? Mas, logicamente, igual eu falei no negócio do cinema, seria o 24, seria o suficiente ali. Beleza, então, gente? Então, aqui está a explicação. Então, a jogada é simplesmente o seguinte, ó. Aqui vem um valor analógico, de 0 a 100. Ele descobre o 78. Então, a gente faz isso por uma tabela de linearização. Depois, a gente tem que separar o 7 do 8. Tá? Então, a gente vai entender como é que a gente vai separar o 7 do 8. E depois, a gente manda o 7 ligando o 1. Depois, a gente manda o 8 ligando o 2. A gente faz isso ficar rápido demais e ele vira 78. Tá? Então, esse que seria o objetivo. Alguma dúvida, gente? Tudo tranquilo aí? Para a gente poder explicar o código e tal? Certinho? Pode ir? Então, vamos ver então. Tá melhor assim ou deixar em preto? Escreve para mim aí. Em branco. Para mim, é igual eu falei, eu estou preocupado com vocês poderem enxergar certinho. Então tá legal. Para mim, tanto faz. Então tá. Então vamos discutir aqui. Ó. O programa é esse aqui. Tá, né? O importante é entender. Ó, o programa é esse aqui. Tá aqui o programa. Não tem mais nada além disso aqui. Tá? Aí que eu vou fazer. Eu tenho uma ideia até melhor para a gente agilizar a aula. Eu vou mandar para o WhatsApp os dois códigos. Que aí vocês não perdem tempo exatamente. Só um pouquinho. Deixa eu fazer isso agora aqui, então. Que aí... Só que assim, vocês prestem atenção primeiro, aí depois vocês testam os códigos aí, tá? Só um pouquinho. Deixa eu ver como é que tá aqui. Joia. Tá. Eu vou colocar aqui num zip. Tá? Presta atenção, depois a gente fala junto, tá bom, gente? Só pra gente não perder tempo certinho aqui, ó. Aí, ó, mandei pro grupo de WhatsApp exatamente esses arquivos tá aí, ó. Pequenininha, 79K, isso aí você... com linha telefônica basta aqui. Mas aí eu vou explicar e depois vocês abrem e conferem. Aí vocês trocam os valores, aí fica uma coisa bastante legal. Então, olha só. Aqui na linha 1, vamos analisar o que está acontecendo aqui. Ó. Eu tenho um move. Tá? Então, conforme eu havia explicado nas aulas anteriores, né, por que tem esse hashtag aqui? Né? Na minha época era tralha, né? Ou simplesmente Sharp, né? Então, assim, tralha, eu vou falar para vocês, década de 80 e 90, igual eu já estudava. Aí Sharp virou nos anos 2000, né? Então, agora em 2020, 2010, virou hashtag, tá? Então, quando eu falar tralha, vocês não ficam assim meio estranhando, não. Então, o comando aqui, tralha 3D, o que ele está fazendo? Ele está exatamente pegando o meu porte D, aqui está mostrando aqui, tá vendo? Ó? Eu tenho o porte D aqui e eu tenho o porte E. Você pode verificar claramente que o porte D, ele é o que está alimentando o display. E o porte E, porque o porte E ele é pequenininho, né? O porte E tem esses três aqui, esse outro aqui que a gente não usa, esse R não. Então ele só tem esses três aqui, ó. Tanto que ele só está mandando os dois. Você pode ver que o outro aqui está em cinza, não está sendo utilizado. Então a gente precisa informar para o microcontrolador que ele é uma saída, né? Que ele vai energizar alguma coisa. E isso vai acontecer exatamente com aquele comando que a gente fez, que é o comando tralha, tá? Aquele comando tralha ali, tralha 3D e 3E,
tá? Então, quando eu coloco tralha 3D, eu transformo o meu porte D em saída, tá certo? Então, tá aqui mostrando aqui o RD0 até o RD7, ele virar os sinais de saída. Então, vou voltar aqui no LD micro, então. Então, tá aqui, né, agora, 3D. Então, eu transformei o meu porte D, né, então é tris de tri-state, que eu acho que eu já havia explicado para vocês da tri-state. Então, ó, tri-state D, as tri-states do porte D, eu vou mandar todas para zero. Se mandar para zero, aí ele funciona como saída, né, zero você lembra de out, né, então transformei em saída. Então, todo porte D virou saída. Aí, eu cheguei e pedi para o porte E receber 0F4. Aí o pessoal falou assim, nossa senhora, por que você pediu isso? Então, se a gente vier aqui na calculadora, dá para entender isso facilmente, tá? Base, vamos colocar aqui, hexa, tá aqui o hexa, vou apagar aqui. Então, eu vou colocar F4. Então, tá aqui o F4. Então tá, F4 em hexa, quanto que ele vai ser em decimal? Binário, né? Então eu clico aqui no binário. Ah lá, ele virou 0, 1, 0. E na verdade ele não tinha que ser 4, né? Ele tinha que ser D, né? Ah, ele tinha que ser D. Ah, tá, deixa eu colocar um. É D ou C? Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Deixa eu fazer uma conta só rapidinho aqui, peraí. Na verdade, aqui tinha que ser FC, mas o F4 funciona, tá? Ele tinha que ser, na verdade, FC. Então, mas o que está acontecendo aqui, ó? O que está acontecendo é que aqui no meu tris eu só quero utilizar 2. Tá vendo? Ó? Então, esses dois últimos aqui estão em 0, eles viraram saída. Aqui, ó. Se a gente poder repetir aqui, ó. Eu só quero que o E e o 1 virem saída. Então, eu só ativei os dois. Você pode ver que esse aqui ficou em tri-state. Olha lá, tá vendo? Ó? Ele não está sendo utilizado. Tá vendo? Ó? Ah, então quer dizer que se eu tivesse que utilizar 4 aqui, né, eu teria que ter, por exemplo, o R é 0, R1, R2 e o R é 3 aqui. Não, então nesse caso você usaria o C lá em cima, né? Ah, então era só fazer isso? Exatamente, você seleciona quais que você quer dentro dessa situação. Então você pega a calculadora científica lá, com binário, aí você marca em 0 qual que você quer. Eu quero exatamente o 0 e o 1. Então ó, você pegou aqui o 0 e o 1, tá? Então, quando eu coloquei o F4 ali, não tem problema, mas o ideal mesmo seria realmente a gente escrever FC. Então, vou até fazer isso aqui agora, para não ter nenhuma dúvida, tá? Então, vamos colocar aqui. Colocar aqui FC, então. Quer ver, ó? FC. Compilar de novo, tem que funcionar, né, gente? Vamos ver aqui, compilei, aí já rodou. Vou parar aqui. Aí, perfeito. Tá certinho. Na verdade, igual eu tô comentando, não teria problema, porque o RS só tem esses 3 aqui, né? O outro aqui não é utilizado, então não teria problema. Mas o corretinho mesmo, precisa aprender matéria, porque você vai ter que fazer talvez um exercício, e ele vai ter que bater no C, você teria que fazer desse jeito aí. Mas tudo bem. Então tá aqui, ó. Então esses dois primeiros aqui, eles são para você direcionar os pinos do microcontrolador que vão funcionar como saída, tá? Então, no caso do primeiro aqui, são todos, tá vendo aqui, ó? Aqui são todos aqui, tá? Inclusive, seria ter uma pergunta, qual o número que eu posso digitar aqui, né, que está em 0, que não comprometa a leitura, já que eu não estou usando o RD7 aqui? Alguém seria capaz de falar qual que seria? Que no que eu teria que escrever ali? De 0 até FF? Não afetaria nada. Quem seria capaz de falar para mim aí? Então, aqui na calculadora, né? Vou colocar aqui em binário, seria o quê? Seria o 1, né? Então, esse aqui teria que ficar em 1, né? Com mais 7 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu pedir o hexadecimal dele, seria 80. Então, se eu escrever 80 aqui,
não vai afetar absolutamente nada, porque esse 0 aqui, ele tá mandando esse 1 aqui, ó. Tá vendo, ó? Se eu passar aqui para 8,0, esse cara aqui fica tri-state igual o de baixo. Não tem problema nenhum, não. Então, beleza, fechou. Aí, o que eu fiz aqui? Agora, tá o que eu comentei exatamente com o pessoal do Pedro lá. Eu gerei um oscilador de 20 milissegundos. Tá vendo? Que ele chama R dígito. Tá vendo aqui, ó? Então, aqui é um gerador de onda quadrada de 20 milissegundos. Então, esses 20 milissegundos, ele fala o seguinte, ele deixa 10 milissegundos em 1 e 10 milissegundos em 0. Tá certo? Então, deixa eu até colocar aqui só um pouquinho, senão... Onda quadrada. Isso, só um pouquinho. É isso. Eu acho que no Google aqui. Ai, jóia, bacana. Beleza. Então, olha só, né? O sinal que está saindo ali, ele tem o dot cycle constante, né, gente? Ele é 66, ele é 50. Então, aqui, se a gente olhar nessa figurinha aqui, deixa eu pegar uma figurinha legal aqui, ó. Tá aqui, ó. Pode ser essa aqui. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele tem 10 milissegundos em 1 e 10 milissegundos em 0. Então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente o seguinte, tem hora que eu vou acionar um e tem hora que eu vou acionar o outro. Tá vendo aqui, ó? Então, o total aqui é 20 milissegundos, tá vendo? O total aqui é 20 milissegundos. Então, tem hora que eu aciono a unidade, tem hora que eu aciono a dezena, né? Eu primeiro vou mexer com a dezena, eu aciono a dezena, depois eu vou na unidade. Então, eu pego a dezena, pego a unidade, do jeito que foi feito aqui. Tá? Tá aqui, ó. Então, aqui está a explicação do porquê ser 20 milissegundos. Isso aqui por causa dos olhos da gente, tá? Então, olha só. Eu vou até compilar aqui. Eu vou colocar aqui em 20 milissegundos. Vamos pôr 40 aqui, ó. Isso aqui para explicar o negócio do Pedro, que o Pedro falou que a gente mexeu na frequência, mas eu estou mostrando agora, Pedro, o que acontece se não colocar o valor correto, né? A gente começa a perceber. Quer ver aqui, ó, compilar. Aí, já compilou. Tirar aqui, ó. Ah lá, tá vendo, Pedro? Não dá certo. E continuou sendo o 16 MHz aqui, ó. Tá vendo? Tá o 16. O detalhe é que o código mesmo, igual eu falei, o código, você tem que fazer ele certo. Tá? Porque senão dá erro lá, tá vendo? Ó? Comecei a perceber errado lá. Tá vendo? Então vamos continuar aqui na jogada, então. Então eu vou voltar aqui para os 20 milissegundos, que agora sim é 10 e 10. Aí a gente consegue perceber, ó. Compilar, ok. Aí deu um pouco, começa com 0, depois vai para o 7, 8, certinho. Tá. Então vamos verificar aqui, ó. Deu para sacar aí, Pedro? Só escreve aí. Deu tranquilo, né? Tá. Então é só para comentar aqui que a coisa tem que estar no código mesmo. Então tá, jóia. Aí eu queria um outro temporizador, que um é dependente do outro, né? Essa é uma grande vantagem que tem do LDMI, que ele trabalha em paralelo, sem problema nenhum. E esse aqui tem meio segundo, tá? Para ele ir lá na entrada analógica, né? Que a gente está colocando aqui na entrada AN0, né? Por isso que eu chamei lá de AN0. Então, a cada meio segundo ele vem e atualiza a informação aqui. Se você não colocar isso aqui, ele temporizado, na prática, né, o sensor, caso você esteja utilizando o trimpote, o trimpote ele é um dispositivo mecânico. Aí você vai ver um número tremendo, fica ruim. Então, a cada meio segundo, se atualizando, fica melhor. Dependendo da situação, às vezes você tem que até aumentar esse valor aqui por 1 segundo, tá? Mas isso aí não tem problema. A caixa de temperatura é uma variável lenta, não tem problema nenhum, não. Tá? Mas isso aí você tem que analisar, você tem que fazer uma análise, teste pela variável física, junto exatamente com o que está acontecendo na prática. Bom, agora, gente, a gente vai relembrar a importância da matemática. Olha que coisa interessante, né? Aqui tem uma tabela de linearização, isso aqui é regra básica, né? Eu tenho aqui 00, 511, 50, 1023, 100. Então, o que ele está fazendo aqui é simplesmente o seguinte, ele está pegando as informações da entrada analógica e está linearizando, né? Então, o valor aqui da entrada analógica, ele é um valor de 0 a 1023, tá? Então, só para comentar aqui, ó. Quando eu coloco aqui na posição máxima aqui, que seria a posição 100,
né, tem que mostrar a 0 aqui, a posição 100 aqui, vai mandar aqui 5 volts aqui nesse pino. Só que esses 5 volts, na hora que ele entra nesse conversor analógico digital, ele interpreta como 1023. A gente tem que compreender que o microcontrolador não sabe o que é o 5, ele não sabe que isso aqui é um resistor, um trimpote de 1K, de 10K, e inclusive que ele está na posição 100. Né? O microcontrolador não sabe isso, ele sabe que se ele receber 5 volts, ele manda 1023. Ele só sabe isso. E quando ele estiver exatamente na metade, que seria o 50, né? O 50 seria 2,5, para ele é 511, tá? Isso aqui já foi até comentado anteriormente. Então, para que não fiquem os valores de 0 a 1023, a gente usa uma tabela de linearização para justamente o início da reta é 0. Quando tiver no 511, que é o 2,5, ele manda 50%, por isso está mandando 50% aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó? Eu tenho 50% da escala, deixa eu aumentar aqui, ó. Tá aqui. Olha lá. Ele tem 50% da escala. Ele está mandando 2,5 volts. Lá dentro, o microcontrolador está enxergando 511. Aí eu faço 511 virar 50. Tá vendo? Ó? Que é o mesmo 50 que está batendo no sensor. Por isso que agora combinou, ó. Por isso que agora ficou linearizado. Ó. Tá vendo aqui? Ó? O 27 bate com o 27. Por quê? Porque automaticamente existe um valor entre 0 e 511, que nesse caso é 1,35, ele vai mandar o binário, né? Vamos até pegar o exemplo de qual que seria esse binário aqui. Seria muito fácil essa conta aqui, né? Vou voltar aqui para decimal. Você vem aqui, o que você faz? Você coloca aqui, ó, 1,35 e divide por 5 e multiplica por 100. Ah lá. Não, peraí, só um pouquinho, fiz o trem errado aqui, só um pouquinho. 1,35. Tá. 5 dividido. É isso mesmo, tá. Eu mandar 27% da escala, vezes 1023, eu achei que tá. Então ele vai mandar aqui, ó, então só, quando eu tô com 1,35 aqui, ele está enxergando o binário 276, né? Ó. Por isso que ele mandou praticamente o 27 na saída. Tá vendo? Ó? Então ele lineariza desse jeito. Essas quebradinhas desses números aqui, tá vendo aqui, ó? Né? 27,62, né? Isso aqui explica por que tem hora que o número aqui ele fica descompassado. Acho que isso aqui deu lá no 68, quer ver aqui, ó? 60, ah lá, eu tô aqui com 63 e deu 62. Isso é por causa exatamente desse 1023, tem esse resquício desse 24 que ele vai acumulando dependendo da posição. Tem posição que ele não pega, ó. Tá vendo? 64 deu 64, 65 e tal. Mas tem uns que vão pegar, infelizmente. Tá? Não tem como. Ah, tá vendo? Aqui tá 63 e aqui marcou 62. Tá vendo? Isso não tem como evitar isso, não. Então, a tabela de linearização, ela permitiu, né, praticamente transformar o valor que era de 0 a 1023 a de 0 a 100 agora. Mas, logicamente, em alguns pontos vai dar um saltozinho. Mas isso, gente, isso é praticamente irrelevante. Se você estiver imaginando que você está querendo mexer com temperatura lá, se o negócio é 49, é 48, não vai fazer diferença, a não ser que você esteja num laboratório onde a temperatura tem que ser exatamente aquela ali, porque o processo industrial vai produzir, sei lá, na área médica, a farmacêutica, isso é importante, porque às vezes para fazer remédio, né, a temperatura não pode variar nem 1 grau a mais, a menos que o número de, sei lá, de anticorpos lá da vacina morre ou não morre, entendeu? Isso aí tem que tomar um cuidado. Mas aqui não, aqui é um processo mais simples, tal, que a gente está explicando. Caso você precisasse realmente eu tenho que garantir que o negócio é tal temperatura, você não estaria usando o LDMix, estaria usando um software, inclusive não com esse microcontrolador também, né? Acho que nem Arduino também aguenta fazer um negócio desse. Você vai ter que usar um microcontrolador com certeza de 12 bits, né? Para poder segurar aquele valor. Bom, então aqui eu linearizei. Aí olha o que eu fiz aqui, ó. Aí eu fiz uma conta matemática. Tá vendo aqui, ó?
todo meu valor linearizado, tá vendo aqui, ó? Ele vem aqui pela entrada analógica, lá, vem pela entrada AN0, né? E gerou uma tabela chamada lin, e ele salva em valor, tá? Então o valor, gente, é o 0, o 50 e o 100, tá? O AN0 é o 0, 511 e 1023. Então, ó, chegar a 0, então entre o 0 e o AN0, ele mandou 0 pro valor. Se entrar 511 no AN0, ele mandou 50 e manda pro valor lá. Se ele entrar 1023 no AN0, ele manda 100 pro valor. Então aí o que eu faço? Eu faço uma continha, ó. Valor vai gerar o quê? Dezena, tá vendo aqui, ó? Destinação, variável, dezena. É o quê? O valor dividido por 10. Pronto. Se eu tenho um número lá, então vamos verificar aqui no caso da simulação aqui, ó. Eu tenho o número 62. Quanto que é 62 dividido por 10? Lembrando que aqui é aquela divisão inteira que você aprendeu lá no primeiro módulo. Olha só, gente, tem gente que deve falar assim, eu não sei por que eu estou aprendendo isso aqui em lógica, que esse negócio complica pra caramba, mas olha só como aqui agora tem a aplicação. A divisão inteira de 62 por 10, ele vai dar 6 no quociente e vai dar 2 no resto, tá? Não é aquele 6,2 que você usa na calculadora normal, não. Você está fazendo o resto da divisão inteira, tá legal? Então, o que acontece? Se eu fizer essa continha aqui, ó, valor, que é 62, e divide por 10, dezena pega 6. Não é 6,2, ele vai pegar o resto, ele vai pegar a divisão inteira. Então, quer dizer que dezena vai para 6. Tudo bem, gente? Aí, o que eu vou ter aqui agora? No outro aqui. Um é div, o outro é mod. O que é o mod? O mod é o resto da divisão. Ah lá, então unidade vai receber o que? Valor dividido por 10. Então, eu tenho aqui 62. 62 dividido por 10 dá 6, mas o resto da divisão é 2. Então, eu peguei a unidade. Então, quando você aprendeu lá em lógica, você deve ter ficado muito nervoso com a situação, um dos princípios para você pegar o resto da divisão é para você pegar o valor da unidade. E quando você faz a divisão inteira por 10, por 100, você pega cada elemento ali. Então, olha só, se você quisesse ter aqui, por exemplo, 4 números aqui, o que você tinha que fazer? Você tinha que dividir por 1000, né? Faz de conta que você tinha aqui o mínimo 6.240. O que você tinha que fazer? Você tinha que pegar os 6.240 e dividir por 1000. Aí você pega o milhar 6. Aí depois você tem que pegar o valor, né, 6.240, subtrair de 6.000 para sobrar o 240. Aí você divide por 100. Aí você pega o 2. Aí depois você, para achar a dezena, você pega o número 6.240, subtrai por 6.200, e aí você vai lá e pega a dezena. E depois você faz o mod. Então, olha que coisa... para a gente finalizar, vocês verem como é que a eletrônica, a automação, né, ele é extremamente fantástico, né? Você tem aqui um dispositivo sensor, então olha só o que você aprendeu lá em instrumentação. Você aprendeu, sei lá, placa de orifício, termopar, PT100, medidor eletromagnético de vazão, sei lá o que você encontrou. Não sei, você fez... Tem um monte de dispositivo de sensor lá. Mas acho que o termopar é bastante comum. Aí o que acontece? Faz de conta que vocês usam um termopar simplesinho. Termopar lá, tipo um J mais ou menos, com a escala de 0 a 100. Aí, o que o termopar faz? Ele gera um valor milivoltaico pequenininho. Aí você tem que jogar ele num amplificador operacional, né, principalmente amplificador de instrumentação, né, aquele amplificador operacional. Aí você transforma aquele valor milivoltaico na escala de onde? De 0 a 5. Então, qualquer medidor que você fizer na sua vida, ele é praticamente o seguinte: você pega a característica do sensor, tá certo? E amplifica ele no amplificador de instrumentação, que a base dele é amplificador operacional. A partir disso aí, você faz ele virar de 0 a 5. Porque o microcontrolador, ele pode ser Arduino, pode ser PIC, pode ser ARM lá, ele sempre vai pegar o valor da alimentação dele de 0 a 5 volts ou de 0 a 3,3. Isso depende do
de alimentação do microcontrolador. E você vai ter que lembrar o detalhe dos bits do microcontrolador. Esse aqui, ele é 10 bits, então ele é de 0 a 1023. O ESP agora, que está virando um sucesso para todo mundo lá, ele é 12 bits, então ele varia de 0 a 4095. Então você tem que fazer do mesmo jeito. Mas a regra é isso aqui: você pega o sensor, você verifica o comportamento dele, né? O que ele te gera fisicamente naquele valor a nível de tensão elétrica lá, e tá com o amplificador operacional. O amplificador operacional é o elo de ligação entre o sensor e o microcontrolador. Tá? Aqui a gente fez direto porque a gente colocou o trimpote, mas se a gente tivesse com o dispositivo aqui, é só colocar o amplificador operacional aqui e vai atualizando ali. Bom, então aí a gente fez o resto da divisão, né? A gente usou o divide reminder, né? Divide reminder, que é o mod, comando mod. E agora o que eu tenho? Eu tenho uma variável de dezena que está com o valor da dezena e a variável da unidade está com a unidade. Aí, gente, aí é a sacada. Ó. O dígito, ele é aquele oscilador de 20 milissegundos. Ele vai ficar 10 milissegundos aqui e 10 milissegundos nesse cara aqui. Só que você pode verificar que eu alternei. Tá vendo? Ó, quando ele vem com 0, ele ativa esse e desativa o de baixo. Ele vai lá e manda a dezena. Tá vendo aqui? Ó? 7 segmentos. Ele manda para o porte D a dezena. Então, nesse caso, ele mandou 6 na configuração anodo comum. Por que é anodo comum? Igual eu falei para vocês aqui, ó. Ele está mandando, né, o sinal exatamente de VCC. Então, quer dizer que os anodos são comuns a todos os LEDs aqui. E ele volta exatamente porque está mandando 0 para formar o 2 aqui. Tá vendo? Então, tá aqui que é feito. E aí, o que eu tenho? Eu tenho aqui um mandando a dezena e o outro mandando a unidade. Eles ficam alternando aqui, né? Porque um está ativado, está desativado. Quando ele ativa um, desativa o outro. E aí, a gente tem esse procedimento aqui, ó. O porte E, né? Ele é responsável para ligar e desligar. Ele liga, desliga e automaticamente a gente tem os números formando. Tranquilo aí, gente? Como que funciona essa parte do porte L? Isso aqui você está perguntando? Isso, que Tá. ele recebe o valor 0, o 1. Ah, tá. É porque é o seguinte. Quando a gente manda desse jeito aqui, o Pedro, o que está acontecendo? Ele manda ligar e depois ele manda desligar. Então, o que está acontecendo é o seguinte: eu estou pedindo exatamente para o porte E, porque o porte E é o que dá o gatilho. Não é isso? Ó? É ele que dá o gatilho. Então, eu mando ele ligar, ele dá um pulso para ligar e já desliga automaticamente. Tá vendo? Então, ele fez aqui, ó. Quando eu passo o dígito, o que vai acontecer? Ele vem, ele automaticamente manda. Desculpa, que ele mandou para desligar, né? Ele mandou desligar, porque o que acontece? Como ele está fazendo um ciclo de ligar e desligar, ele tem que receber desligado. Tá? Então você manda ele desligar e depois você liga ele. Aí ele fica aceso. Quando ele ficar aceso e ele mudar exatamente para dezena, você manda desligar e manda ligar o outro. E aí essa alternação fica melhor para poder visualizar. Tá? Então, por que aqui está 0 e 1? Esse 1 aqui é o primeiro bit que está acontecendo aqui. Ó. É o primeiro, porque isso aqui seria a reserva, seria mandar o 1. Ó. Tá? E por que o outro é o 2? O 2 porque... O 0 ele desliga o porte inteiro? Não, isso é só porte E. O 0 do porte E. Ele desliga o porte E inteiro ou só uma porta específica? Não, desliga o porte inteiro. Só que ele desligou o porte inteiro não faz diferença nenhuma. Porque você desligou o porte inteiro, você mandou ligar um bit específico. Quando você coloca o porte E em 0, do jeito que está feito aqui, ele manda o porte inteiro. Mas quando você especifica, você colocou 1 aqui, aí ele vai pegar, você tem que transformar o valor que está escrito ali em binário. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui foi o 2, não é isso? O que é 2 em binário? 2 em binário, vamos voltar aqui, ó. Base, então vou colocar aqui, ó. Decimal, tá aqui, ó. Vamos escrever o 2. Então, 2 em binário, ele é 1, 0. Então, é 1 aqui, 0 aqui. Por isso que ele vai atuar exatamente nesse cara aqui, ó. Aqui é 1, 0 e aqui é 0, 1. Tá? Então, para virar 1, 0, então eu tenho que mandar esse cara aqui, ó. Vira 1, 0.
para mandar exatamente a unidade, a dezena, eu mando 01. Por isso que aqui ficou 1 e aqui ficou 2. O 0, entendi. tá? O 0 desliga todo mundo, não interessa, mas acontece que aqui mandou 01 e aqui mandou 10. Só que você escreve em decimal, né? Isso aí que é um detalhe. A não ser que você pudesse escrever desse jeito aqui, eu acho que poderia até fazer, ó. Quer ver? Vou até fazer aqui na sua frente para você não ter nenhuma dúvida. Quer ver, ó? Eu acho que dá certo, tá? Eu não sei se esse comando deixa de fazer isso aqui, não. Eu poderia escrever aqui, por exemplo, 0x 02, né? 02. Tá? Aí eu mandei exatamente o quê? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Tá? Porque seria a mesma coisa. Sem problema nenhum. Beleza? Então, pessoal, eu estou com 14 alunos aqui, né? Só para alguém perguntar. Então, vou fazer umas perguntas de opinião pública aqui. Vou catar um caboclo. Janaína, como é que tá as coisas, Janaína? Se não tiver microfone, não tem problema não. Você pode escrever aí. Tudo tranquilo, Janaína? Tranquilo. Não é fácil entender isso não, né, Janaína? Tem que analisar que o negócio não é fácil. Concorda comigo? É meio... Mas tem que dar uma treinadinha. Isso, realmente. Mas agora, olha só, Janaína, para você verificar como é que o curso técnico é uma coisa interessantíssima. Você pode até não continuar na área de automação, mas nunca mais você vai olhar para um circuito eletrônico como você olhava antes, né? Você entrava lá numa loja, lá, eu vou comprar aquilo ali. Olha o trabalho que dá para surgir um número na tela, né? Vamos imaginar que você tem um aparelho de som lá, que você tira... você está lá, você mexe no volume, você vê o número incrementando, decrementando, o trabalho que dá. Ah, tá, Amanda, não entendi o que é o 0x00. Pô, a parte teórica. Tá, deixa eu terminar com a Janaína, eu expliquei, tá? Então, a gente verifica assim, nossa, como é que a coisa é feita, quer dizer, você tem que pegar um número, fazer uma divisão, pegar o resto da divisão, eu pego aquele número, jogo ele numa tabela, a tabela pega aquele número que manda para poder transformar. Então, assim, a gente verifica como é que o mundo que a gente está vivendo hoje é tão legal, né? Você tem aí a televisão, Full HD, já está vindo 4K, o 4K já está indo embora, já está vindo 8K mais ou menos aí. Como é difícil fazer as coisas. Os caras ficam desenvolvendo essa situação para exatamente a gente ter a evolução que a gente tem aí. Tá, a dúvida, deixa eu ver aqui, da Amanda, o que significa 0x0? Ah, tá, entendi. Quando você escreve 0x0 aqui, Amanda, você está escrevendo em hexa, tá legal? Porque, por exemplo, ó, se eu escrever aqui, por exemplo, 12, é o número 12 mesmo, tá legal? Então, nos softwares é padrão, eu quero escrever em hexa, então você coloca o 0, o X vem de X, tá? Então, 0x, eu quero mandar o número 0, tá? Então, o X ali é a formação 0. Porque eu poderia também mandar em binário. Então, por exemplo, aqui, eu faço de conta que eu tenho que 0B, o 0 em hexa. Amanda, o detalhe é o seguinte, tá? O LDMI, que eu acho que ele só trabalha com hexa e com o decimal. Softwares normal em C, quando você quer escrever um número em hexa, você começa com 0 e bate o X. Tá? Então, por exemplo, 0xFF. Então, 0xFF é a mesma coisa de 255. Tá vendo aqui? Ó? Então, é hexa. Eu vou colocar aqui, então, FF. Quer ver aqui? Ó? FF. Ah lá. Então, se eu passar aqui para decimal, é 255. Se eu fizer isso aqui é a mesma coisa, ó. Tá? É a mesma coisa. Aí você tem aqui o binário, por exemplo, binário. Vamos colocar o binário aqui. Então, o binário é 0, né? E em alguns softwares em C, né? Você coloca 0B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, isso aqui, em C, é a mesma coisa disso aqui, ó. 0xFF. Que é a mesma coisa em decimal, 255. Tá? São maneiras de escrever o mesmo número, só que em hexa. Porque o LDMICO ele veio do hexa, tá?
Mas eu, pelo que eu sei, ele não funciona se escrever 0B, não. Você tem que escrever em hexa mesmo. Por isso que a gente já deixa em hexa mesmo. Todo mundo recebeu o arquivo que está aí como é que fala? Nos sistemas embarcados aí, no WhatsApp, o pessoal abriu, deu certinho aí? Ah, tá. Então, gente, ó, testa aí, vão brincando aí, eu estou à disposição, tá? Então, né, a aula de hoje, normalmente eu sempre parar para ensinar, mas isso aqui, como o circuito é grande, né, o pessoal testa e verifica, para a gente poder verificar, analisar. Qualquer pergunta aí, a gente pode perguntar aí, igual a Amanda perguntou, não entendeu, a gente tá aqui para explicar, não vai dar tudo certinho aí. Deixa eu pegar um outro caboclo aqui para a gente conversar aqui. Aqui, ó, tá. Renan Melo, bom dia, tudo bom, cara? Se não tiver microfone, só escreve um oi aí. Será que ele tem teclado também? Vamos ver aí certinho. Oi, não tá preso. A Pedro, tudo bem. Vamos pegar um outro aqui. Vinícius Santiago. Ah, Renan, tô aqui. Então depois como é que tá as coisas, cara? Tudo bom? Não tá fácil, né, cara? A gente ficar em casa, esse negócio da pandemia tá louco, né, cara? Ninguém merece. Tá tudo tranquilo? Deu para mais ou menos entender? Não é fácil não, tá, cara? Oi, Vinícius, tudo bom? Como é que tá as coisas aí? Só para comentar que a minha filha chama Laura Santiago, né? Só para fazer um comentário. Boa, Renan, beleza, que joia. Não é fácil não, viu, gente? Entender isso aí realmente não é fácil, não, mas a gente esquematiza. Tá tudo tranquilo então, Vinícius? Aí como é que tá as coisas? Então tranquilo. Vou pegar outra por feminina aqui agora. Oi, Emily, como é que tá as coisas? Bom dia. Isso. Não é fácil não, mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí, tá, Emily? Não fica com vergonha não, tá bom? Beleza, então. Joia. Ana Clara, como é que tá as coisas, Ana Clara? Opa, tudo jóia? Beleza, o mais importante é isso aí. Não é fácil não, mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá, Ana? Tranquilo aí, certinho. Beleza. A gente, isso vai para todo mundo, tá? Eu peguei uns aqui, porque se a gente ficar perguntando para todo mundo, a gente gasta quase o horário inteiro aqui. Mas assim, qualquer dúvida pode perguntar, estão no WhatsApp, tudo certinho. Vale a pena. Eu vou verificar se eu faço algum exercício aqui ou não, tal. Eu acho que dá para fazer um exercício legal. E eu até garanto para você, Janaína, você entendendo esse código, você mata o outro. Tá? O outro lado você pode achar complicado, mas depois desse aqui você vai assim, agora eu entendi como é que faz. Não tem muito perigo, não. Mas eu vou fazer um vídeo para poder ajudar. Isso, não, pode ficar tranquilo, Janaína. Vou fazer o vídeo sim para ajudar. Tá? Gente, se ninguém tiver mais dúvida, a aula termina aqui 9 minutos, né? O vídeo. Não, o vídeo com certeza, eu concordo plenamente com você, né? Então, se der tudo ok, eu agradeço a presença de todos aí, né? Tal, aí a gente esquematiza e coisa. Então tá, obrigado, Ana. Tranquilo, jóia. Tá, obrigado. Ok, gente, então sucesso. Eu dou aula como terminado, então.